Graça e paz, amém? Boa noite, muita alegria, retornando na parte da manhã, já compartilhamos com os irmãos. Então eu vou tentar recapitular, porque eu vou dar continuidade à mensagem que eu preguei pela manhã, falando da oração. Só que falando da dinâmica da oração, envolvendo a oração com a prática missionária. Ou seja, a oração na Bíblia, no ensinamento de Jesus, quando ele ensinou a orar, no Pai Nosso, ele disse: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, o primeiro aspecto de adoração, mas de uma oração que encarna o reino de Deus aqui e agora de maneira concreta. É uma oração que deságua em missão, em prática. Então, oração e prática, elas estão relacionadas, precisam estar relacionadas dentro do contexto bíblico. E nós pensamos um pouquinho sobre essa oração de Jesus e como os seus seguidores, os discípulos, os apóstolos, como eles levaram a sério o ensinamento de Jesus. E a gente viu no livro de Atos qual foi o resultado de uma vida de oração dessa igreja que leva a sério o ensinamento de Jesus sobre a oração. Então, uma igreja que orava e que, consequentemente, obtinha resultados missionários. Foi o que a gente pensou aqui com os irmãos. E quais foram os pontos destacados aqui nessa perspectiva? A gente destacou, em primeiro lugar, que o primeiro resultado de uma vida de oração, baseado ali no livro de Atos, é o despertamento espiritual. A gente viu aqui que em Atos capítulo 2, no capítulo 1 a igreja estava em oração e de repente o derramamento do Espírito e os crentes foram despertados nos seus dons, na sua vocação e na dinâmica. Então uma oração que conduz a um despertamento espiritual. Segundo, nós vimos que o resultado de uma vida de oração é a prática missionária e da visão de uma conversão ou as conversões em massa. A gente viu no capítulo 2 de Atos que os que aceitavam a mensagem, 3.000 pessoas, no capítulo 4, versículo 4, perto de 5.000 pessoas se converteram na mensagem do Evangelho. Então, um crescimento exponencial, vidas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, tudo por causa de uma vida da igreja que colocou em prática a dinâmica da oração. Uma oração que deságua na ação, na missão, na ação missionária. Em terceiro lugar, o que nós examinamos aqui na parte da manhã, foi que o terceiro resultado foi um culto contagiante. A vida de oração dinamizou o culto. E o culto dos primeiros cristãos era um culto onde tinha sinais, prodígios, maravilhas, curas extraordinárias, coisas tremendas acontecendo. Isso despertava a atenção daqueles que estavam fora, ou seja, uma ação de testemunho missionário. Havia também naquela igreja que chamava a atenção do público de fora uma comunhão profunda, tremenda. Eles distribuíam as suas rendas, aquilo que eles possuíam, distribuíam entre aqueles que tinham necessidade. Eles partilhavam o pão diariamente nas casas, ceando com os irmãos, comungando ali com os irmãos, uma comunhão profunda e que certamente despertava a atenção daqueles que estavam fora da igreja. E por último falamos do louvor que contagia, porque a Bíblia diz em Atos 2:47, que eles, louvando a Deus, caíam na graça e na simpatia do povo. Então, esse culto contagiante era um louvor, era comunhão, era sinais, maravilhas, a palavra de Deus sendo pregada, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações, tudo isso acontecia. Então, o que vimos aqui é de que a vida de oração da igreja produz resultados missionários. Produz resultados, claro, concretos, práticos.
E a pergunta que fizemos aqui é por que nós não temos visto essas coisas acontecendo no nosso meio? E a resposta é óbvia, porque a igreja tem abandonado a oração como base, como essência, como vida. Muitas vezes usamos a oração de maneira equivocada, achando que Deus é um Deus como um gênio da lâmpada. A gente esfrega a lâmpada, faz 3 pedidos e coloca Deus na parede e Deus é obrigado a responder os nossos desejos. Mas a oração, como falamos também pela manhã, a oração desses primeiros discípulos de Jesus é uma oração de quebrantamento, é uma oração de humilhação, é uma oração de dependência, entendendo que a oração não muda Deus, a oração muda nós mesmos. Orar é mudar, orar é alinhar o seu pensamento ao pensamento de Deus. Orar é buscar a face de Deus de tal forma quando os nossos pensamentos são sincronizados com os pensamentos de Deus. E esse sincronismo, certamente, é isso que eu fico encantado no livro de Atos, certamente conduzirá a igreja a uma prática missional. Oração e prática não estão divorciados, não há uma relação dicotômica nela, há uma integração, há uma dinâmica muito interessante entre oração e prática. E o livro de Atos ensina isso para a gente. Então eu queria dar continuidade, falar mais sobre 2 aspectos, 2 resultados produzidos por essa igreja que vive em oração, na dependência do Espírito. Então o resultado, que é o quarto, eu já falei de 3, o quarto resultado é a evangelização intencional e de forma ousada. Então acompanhe comigo, abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 4, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Graças ao Senhor por sua palavra. Em todos os textos, em todos os tópicos que apresentamos aqui para os irmãos, o que fica claro na vida dos discípulos de Jesus, sempre seguido de uma vida de oração, sempre seguido de uma relação com Deus, a uma ação missionária. Essa é a minha proposta de investigação no texto bíblico. E nesse quarto tópico, dando continuidade à palavra que dei aqui pela manhã, não é diferente. Veja que o texto é claro dizendo, depois de orarem, o que acontece? O lugar é estremecido, eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a pular na igreja e dizer, estamos cheios do Espírito. Às vezes eu faço algumas críticas a alguns movimentos que eu digo o seguinte, toda palavra na Bíblia que a gente vê assim, e os discípulos ficaram cheios do Espírito. O estar cheio do Espírito, a vida de oração, a prática das disciplinas espirituais, sempre deságua numa ação prática missionária. Aqui não é diferente, como acabamos de falar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu disse que esse é o quarto resultado de uma evangelização intencional e ousada. Intencional porque eles sabiam o que tinham que fazer. Eles estavam cheios do Espírito Santo e saíram para evangelizar de maneira intencional. De maneira ousada porque a palavra está dizendo aqui corajosamente. Até os tímidos, até aqueles que têm dificuldade de falar alguma coisa,
quando está cheio do Espírito Santo, ele fala alguma coisa. Fazendo uma relação com aquele texto de Paulo, permita-me fazer aqui uma ilustração, quando Paulo diz que enchei-vos, não vos embriagueis, Efésios, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem contínua. Você sabia, e aqui a palavra é para mim também em primeiro lugar, que se você não viver cheio do Espírito é pecado. Você está em pecado e nós estamos em pecado. Porque é uma ação contínua. Não é você sair do culto e falar assim, pô, estou cheio do Espírito Santo, o culto foi uma benção. Agora, a semana, eu estou agora abastecido para a semana. Não. O que Paulo está dizendo, estar cheio do Espírito é uma vida de prática de oração, em que você se enche do Espírito, mas não é para ficar cheio, como uma ovelha gorda num banco, cheio do Espírito Santo, ou pulando em mistério, ou seja o que for. O ser cheio do Espírito nos impulsiona para a prática da evangelização intencional e corajosa. Essa igreja que está em oração sai de maneira intencional, cheia do Espírito Santo, e ela prega a palavra do Senhor, testemunha das grandezas de Deus no poder do Espírito Santo. E hoje, o que está acontecendo com a gente? Será que estamos, você como crente, eu como crente, como discípulo, será que estamos evangelizando de maneira intencional e ousada? O que está acontecendo? Eu acredito que não. Eu participei de um congresso em 2016, Todos os Povos Te Louvam, lá em Belo Horizonte. E um dos preletores estava fazendo uma estatística de uma pesquisa que foi feita por uma instituição, e a pesquisa era a seguinte: será que os crentes evangelizam ou anunciam, testemunham de maneira intencional no seu dia a dia? No trabalho, na escola, na faculdade? Na década de 90, essa instituição realizou essa pesquisa e foi constatado ali naquela pesquisa que mais de 20% dos crentes, dos evangélicos, compartilhavam intencionalmente, abertamente, o evangelho no dia a dia. Essa mesma agência, essa mesma instituição, fez a mesma pesquisa, mas nos dias atuais, entre os anos de 2015 e 2016. E constataram que apenas 8% dos evangélicos compartilham de maneira intencional, aberta, clara, o evangelho no dia a dia. E uma coisa curiosa, eu fiquei pensando, gente, mas o número de evangélicos da década de 90 para cá está aumentando. Então veja, não é um paradoxo? Como que o número de evangélicos cresce no Brasil, chegando talvez a 50 milhões no próximo censo? A gente vai estar aí aproximadamente entre 50 e 60 milhões de evangélicos. Se o povo não evangeliza mais, o que está acontecendo? É claro, eu estou abrindo aqui um parênteses, tem algumas hipóteses. E uma das hipóteses é o seguinte: estamos tendo adesões às igrejas e não conversões genuínas. Eu acho legal ser gospel, há uma adesão e não conversão, porque a conversão, ela acontece quando há uma proclamação clara e intencional do evangelho. A igreja está inchada, as pessoas estão migrando para a igreja. Ou, uma outra razão, o fenômeno dos desigrejados, né, que vão migrando de uma igreja para outra, sai de lá para cá. A igreja cresceu, aí você vai fazer uma estatística, não houve conversões, houve os irmãos que saíram da igreja tal, vieram para outra, e esse fenômeno da migração. Mas essa não é a minha análise. O que eu quero chamar a tua atenção, porque perdemos esse fervor evangelístico. Os mais experientes vão lembrar
que esse culto da noite, na tradição batista, era chamado de culto evangelístico. Verdade? Na tradição batista. E eu era criança, fui criado, minha avó na Igreja Batista do Rocha. Sempre levávamos um não cristão ao culto evangelístico. Sempre. Tanto é que todo culto cantava aquela musiquinha. Vamos lá. Quão bom e quão maravilhoso. Eu lembro, era criança, sentado no banco da igreja. Porque fazia parte da vida dos crentes, é claro, uma outra realidade, uma outra dinâmica, levar um não cristão para ouvir a palavra. Era uma forma de evangelização. Eu lembro, e tenho isso muito vivo no meu coração, quando o saudoso pastor Mauro estava pregando, eu estava aí nessa plateia assistindo, e após o apelo, várias pessoas que se renderam ao evangelho. E aí lembro até hoje quando o Mauro disse o seguinte: irmãos, vocês acham que essas pessoas que se converteram foi porque o meu sermão foi poderoso? Essas pessoas estão aqui se convertendo porque vocês influenciaram no dia a dia. Eu só puxei a rede. Porque o trabalho que foi feito foi por vocês. É o crente no dia a dia que de maneira intencional testemunha, compartilha o evangelho, prega o evangelho. Aquela pessoa é sensibilizada, ela chega aqui ao culto, o pastor prega e a pessoa vem à frente. É a pregação do pastor que foi poderosa. Não, eu ouvi o saudoso Mauro falar isso aqui e guardei isso no meu coração. Talvez hoje estamos enclausurados nos nossos templos confortáveis. Estamos acomodados em nossos ninhos, que são confortáveis demais. Quando saímos como covardes, como tímidos e fracos, como se o nosso Deus também fosse um fraco. Será que você não tem a consciência de que quando você abre a boca, no poder do Espírito, em oração, as palavras que vão sair da sua boca são palavras ungidas de Deus, para tocar o coração daquele que precisa ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem cristocêntrica. A oração é o ambiente onde somos fortalecidos e preparados para essa dinâmica de evangelização. Talvez aí esteja o problema nosso, nós não estamos mais orando, nós não temos mais uma vida de oração, nós estamos pecando porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Não estar cheio do Espírito Santo é estar em pecado, porque a ordem é clara: enchei-vos do Espírito. Eu não concluí a ilustração, porque Paulo está dizendo, não vos embriaguei com vinho. O cara, quando se embriaga de vinho, geralmente as pessoas ficam alegres. Aquelas pessoas que são tímidas, quando bebe o vinho, se embriaga de vinho, ela se solta. Paulo está dizendo o seguinte: não, isso aí leva a devassidão, não se embriague. Mas deixa eu dizer uma coisa: se você se encher do Espírito, você vai receber. Se você for tímido, você não precisa beber o vinho para ficar alegre, mas você vai receber a unção do Espírito e Deus te dará ousadia, Deus te dará coragem para falar abertamente do Evangelho em qualquer lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu sou extremamente tímido. E eu agradeço muito ao pastor Hamilton, que quando era líder de missões dessa igreja, a gente ia para os projetos missionários, e o pastor Hamilton jogava a gente no fogo. Márcio, você vai pregar hoje no ar livre. Que isso, pastor? Não faz isso não. Não, você está aí, pastor, prega o pastor, o que eu vou fazer? Vai lá. E a gente jejuava, orava, chorava. Falei, e agora? Na praça pública, timidez, medo. Mas quando a gente subia, a unção do Espírito Santo descia sobre nós e com coragem e intrepidez pregávamos a palavra do Senhor, porque é o Senhor que fortalece aqueles
que estão dependentes dele. Quando oramos e ficamos cheios do Espírito, a covardia, a timidez desaparece. Se você é tímido, se você falar, eu não consigo evangelizar porque eu tenho vergonha, você precisa estar cheio do Espírito. Você precisa orar, estar cheio do Espírito. Deus vai te dar coragem. Deus vai te dar unção, Deus vai te dar graça. Deus vai colocar as palavras certas. Pastor, mas eu não sei evangelizar. 3 dicas que a gente dá. Primeiro, você é crente mesmo? Se for crente, 3 dicas. Quem você era antes de Cristo? O que Jesus fez na sua vida? E quem você é hoje em Cristo Jesus? Dê o teu testemunho. Fale da palavra. Fale do Cristo. Fale do Senhor, da maneira como Ele te salvou. Siga esse roteiro. Você já conseguirá aí falar alguma coisa para as pessoas. O que precisamos então, irmãos, é resgatar a oração, mas uma oração que deságua em evangelização abundante e intencional. Peça a Deus para te encher do Espírito, para você vencer a fraqueza, a timidez, a preguiça e outras coisas que estão roubando a nossa visão, o nosso foco daquilo que é essencial e primordial. O 5º resultado missionário que a vida de oração da igreja nos apresenta, ou seja, quando a igreja ora, Deus trabalha. E Deus trabalha através da própria igreja. O 5º resultado é o resultado da expansão geográfica do Evangelho. Eu poderia aqui falar, eu disse aqui, falei pela manhã, eu poderia extrair aqui 15, 20 pontos relacionando oração e prática missionária. Mas eu selecionei, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu poderia pegar Atos capítulo 6 e dizer que ali aconteceu um resultado maravilhoso, que foi o crescimento diaconal. A igreja, ela cresceu não só numericamente, mas ela cresce organicamente, culto contagiante, evangelização, mas ela cresce também diaconalmente. Isto é, uma igreja que ora é inclinada a servir os vulneráveis da sociedade. Que aconteceu em Atos 6, quando os discípulos começaram a servir as viúvas que estavam sendo negligenciadas no alimento diário. Isso que estava acontecendo ali, o problema era esse. E olha o que os apóstolos disseram a esse respeito. Vamos separar homens cheios do Espírito Santo, até para distribuir alimento, servir os pobres, é necessário ser cheio do Espírito. Por isso que precisamos ser cheios do Espírito. Orar, vida de oração, que nos enche do Espírito e que nos impulsiona ao trabalho missionário. Mas voltando, o último ponto nosso é a expansão geográfica do Evangelho. Recapitulando Atos 1:8, Atos 1:8, o texto diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deixa eu te dizer uma coisa sobre o livro de Atos. Você precisa entender o livro de Atos a partir desse versículo. Porque Lucas, o evangelista Lucas, ele escreve esse livro numa dinâmica geográfica, numa dinâmica de expansão geográfica. Então veja, quando Jesus disse, olha, você vai ter que ser testemunha em Jerusalém, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja uma progressão geográfica. Se você observar o livro de Atos, o evangelho começa em Jerusalém, no livro de Atos, e como ele termina lá no final? Paulo chegando a Roma e com o desejo de alcançar a Espanha, confins da terra. Então o livro de Atos, ele é escrito numa progressão geográfica, mas não é aleatório, não foi aleatoriamente.
que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, selecionou esse material? Porque a vontade de Deus é que todos os povos, de Gênesis a Apocalipse, a revelação de Deus mostra que o propósito de Deus é que todos os povos da terra recebam o Evangelho. Aí veja o que acontece. Em Atos 8, antes ali acontece a perseguição, a igreja se acomoda. Lembra que Jesus disse, olha, ser-me-eis testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A igreja se acomoda em Jerusalém, está muito legal ficar aqui nessa igreja. Poxa, maravilhosa, um luxo, que benção essa igreja aqui de Jerusalém. O que Deus faz? Deus permite uma perseguição, e na dispersão, eles começam a cumprir o propósito de Deus de levar o Evangelho até os confins da terra. Se você ler o capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Vejam, que saíram de Jerusalém, já foram para a Judéia e Samaria, agora falta só os confins da terra. Então, dentro do propósito soberano de Deus, a perseguição leva a igreja a cumprir os propósitos e os desígnios de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, não fique preocupado com as tribulações desse tempo, não fique preocupado com o que está acontecendo, porque Deus vai usar tudo isso para te impulsionar, para te empurrar, para que você cumpra os propósitos dele aqui na terra. Pode ter certeza disso. Pandemia, Deus vai cumprir os seus propósitos através dessa crise que estamos enfrentando. O que ele quer fazer é sacudir você, é me sacudir. É isso. Foi isso que ele fez aqui com os discípulos, com a perseguição. Então, o versículo 8 do capítulo 1 é um versículo chave para a gente entender todo o livro de Atos. Nos capítulos seguintes da Bíblia, a gente vê que a vontade do Senhor em alcançar todos os povos, o Evangelho para todos os povos, é notório. Não, o Evangelho não é só para os judeus, mas para todos os povos da terra. Ele precisou trazer uma revelação para Pedro entender isso, porque Pedro achava que o Evangelho era para os judeus, e naquela revelação ele viu que também é para os gentios o Evangelho, e tudo isso vai ficando claro e Deus mostrando. Sabe por quê? Como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, esse é o propósito de Deus. Porque sabe o que diz lá em Gênesis, capítulo 12, com Abraão? Sabe o que Deus disse para Abraão? Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus está dizendo, todos os povos serão alcançados com a minha bênção, com o meu Evangelho. E o que diz em Apocalipse? Na visão de João, de que todos os povos, raças, tribos, línguas e nações estavam diante de Deus adorando o Cordeiro. Esse é o propósito de Deus revelado, de Gênesis a Apocalipse. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Tem muitos evangélicos, cristãos, que discordam, por exemplo, de enviar ofertas ou de se preocupar com as outras nações. Ah, pastor, São Gonçalo tem tantos problemas, tantas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, a gente vai ficar preocupado lá com a África, lá com a Ásia? Por favor, a gente tem a obra para fazer aqui no templo. E a gente vai ficar... Tem ou não tem? Tem muitos. Falta uma visão bíblica. Uma igreja que ora, que está cheia do Espírito Santo, certamente vai estar alinhada com o projeto de levar o Evangelho a toda criatura. Isso fica mais claro com a conversão de Paulo. Porque Deus falou assim, eu estou te escolhendo para você ser um servo, um instrumento para os gentios, para os povos. E em Atos capítulo 13, se você quiser acompanhar e ler, vamos ler apenas o versículo 2 e 3, olha o que acontece.
Depois que Paulo se converte, se rende ao Senhor, é capacitado, é preparado, servindo na igreja. Em Atos 13, versículo 2, versículo 3, diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de continuar. Quando você ora e está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo revelará a vontade dele para a sua vida. O Espírito Santo vai te conduzir na verdade. Isso é o que Jesus disse, estou repetindo apenas. O Espírito Santo te conduzirá a cumprir os propósitos de Deus. E um dos propósitos de Deus, missionário, é levar esse evangelho a todos os povos da terra. Seguindo no texto, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. De novo, então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqui começa a viagem missionária de Paulo, a expansão geográfica. Olha que coisa interessante, como Deus revelando o seu propósito de alcançar todos os povos. Mas nós, e muitos na igreja, não concordam às vezes com a dinâmica da igreja cuidar do aspecto local e transcultural. Talvez duas razões para essa incompreensão do trabalho transcultural. O primeiro motivo é de conhecimento bíblico. O texto de Atos 1:8 diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. A ideia aqui do texto é uma ideia de simultaneidade. Ah, pastor, vamos primeiro cuidar da nossa Jerusalém, que é a nossa igreja, São Gonçalo está com muitos problemas, depois a gente vê o que pode fazer. Não. Jesus está dizendo que sua preocupação, como servo de Deus, como discípulo de Cristo, a sua preocupação precisa ser simultânea. Você precisa estar preocupado com a sua comunidade local, com seus vizinhos, com a sua Jerusalém, mas o seu coração precisa estar naqueles que ainda nunca ouviram o Evangelho. Não sei se vocês sabem, hoje eu estou servindo a Deus no Betel Brasileiro, Seminário Betel Brasileiro. Inclusive, quero abrir um parênteses aqui para convidar todos. Amanhã a gente tem a aula magna pelo Facebook e pelo YouTube. Se você quiser assistir, a gente vai falar sobre a ética cristã no mundo virtual. Algo muito importante. O Maurício Zagari vai estar falando para a gente, um escritor conhecido, famoso, vai estar falando amanhã às 19 horas. Se você quiser, é só acessar lá Seminário Betel Niterói, Betel Brasileiro em Niterói, nas redes sociais, e acompanha essa palestra. Mas voltando, com os alunos, nós trabalhamos no ano de 2019 o que a gente chama de janela verde. Não sei se você já ouviu alguma vez. Na década de 90, a gente sabia da janela 1040, né? Que eram povos que não eram um cinturão de resistência para a chegada do Evangelho. Hoje, a gente tem o que a gente chama de janela verde. São países onde há florestas tropicais e onde há povos tribais que nunca ouviram ou não há acesso algum do homem urbano a essas regiões. Mais de 2.200 povos nesses lugares espalhados pelo Brasil, inclusive Brasil, gente. Floresta amazônica. Tribos indígenas que ainda não foram catalogadas, que ainda não foram alcançadas, o Evangelho não conseguiu chegar. Mais de 2.200 povos que nunca ouviram falar de Jesus. Então, a primeira coisa é a incompreensão bíblica. Você não se envolver num projeto como esse porque você, primeiro, desconhecimento bíblico. E a falta do conhecimento bíblico é porque falta devoção, falta vida de oração, falta estudo das Escrituras de maneira fiel, porque certamente o Espírito Santo vai te conduzir a esse projeto. Não há como. Mas se você ficar lá no seu projeto, do seu coração, não há como.
A segunda razão é uma razão histórica que você precisa fazer esse projeto. Sabe o que me veio à memória da história? No século XVI, isso é muito interessante. Você sabe por que você hoje está sentado adorando a Deus? Você só está aqui sentado hoje adorando a Deus, servindo ao Senhor, porque missionários franceses, chamados huguenotes, no século XVI, na Baía de Guanabara, vieram aqui e morreram pela causa do Evangelho. Foram mortos, perseguidos, por causa do Evangelho. E eu fico pensando, por que sair da França, de Genebra, e vir para o Brasil para pregar o Evangelho? Está tudo certo lá no país dele, para quê? Porque aqueles missionários tinham consciência que havia um povo chamado povo brasileiro que precisava ouvir o Evangelho de Jesus. E esses homens morreram da Baía de Guanabara. Aí a pergunta que eu passo para você é o seguinte: por que não fazer por outros povos? Por que não olhar e perceber que Deus tem um propósito salvífico para todos os povos e que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é instrumento de Deus para levar essa mensagem até os confins da terra? Por que não? Então a segunda razão, uma razão histórica e emocional, para você pensar. Por que somos tão egoístas? Porque pensamos só na nossa realidade, nos nossos problemas, nas nossas situações. Por quê? Precisamos então nos envolver com as missões locais, mas também transculturais, de maneira simultânea. Uma igreja que ora, uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que se move para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos os povos da terra conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. Todos os povos. Assim concluo essa mensagem, dizendo que se nós quisermos obter esses resultados como igreja, precisamos urgentemente rever a nossa vida de oração. E precisamos também romper para termos essa vida de oração, porque há alguns impedimentos para você ter uma vida de oração cheia do Espírito Santo e que seja canalizada para a obra missionária. Alguns impedimentos. Eu poderia destacar dois. O primeiro é a sua maneira de pensar. É o que a gente chama de cosmovisão, a maneira de enxergar a vida. Nós, brasileiros, igreja brasileira, de forma geral, pensamos de maneira dualista. Isto é, ou a gente vive uma vida de oração na clausura. Foi isso que aconteceu na Idade Média com os monges, né? Vida de oração, santidade era clausura. Ou o outro polo, pessoas que vivem uma vida prática, concreta, mas que caem num ativismo religioso. Isso se chama dualismo. De ver duas situações em oposição e exclusão. Nós não conseguimos pensar de maneira integrada. E talvez esse seja o nosso primeiro impedimento. De que precisamos unir a oração que vai azeitar a nossa prática. Vai ungir, melhor dizendo, fica melhor, né? Vai ungir a prática. Para que não venhamos a cair num ativismo, mas a oração que dinamiza a minha ação, a minha prática missionária. Então talvez esse seja o primeiro impedimento para a gente ter uma vida dessa. Prática de oração, cheia do Espírito, que evangeliza, que vê crescimento, que vê despertamento espiritual, que vê um crescimento diaconal de serviço, de coisas extraordinárias, de um culto avivado, de um culto onde as pessoas são atraídas ao Evangelho apenas por aquilo que a gente canta, aquilo que a gente adora, porque o Senhor é que conduz as pessoas que precisam ser salvas. Precisamos entender esse ensinamento de Jesus,
Quando ele ensinou na oração, venha a nós o teu reino, ele estava falando do aspecto da adoração, mas ele também estava falando do aspecto da prática, da vivência da igreja no mundo, a sua missionalidade. Um outro impedimento, e aqui para a gente encerrar, para a gente ter essa vida de oração cheia do Espírito e que deságua em missão, é o que a gente chama hoje da cultura, o impedimento é a cultura hedonista. É uma cultura que cultua o prazer. Explica melhor, pastor. Vou explicar. Por exemplo, quantos crentes que usam a oração para satisfazer os seus próprios desejos? Não, pastor, eu oro muito. Só ora para satisfazer os seus próprios desejos. Carnais e egoístas. Para o seu próprio prazer. Isso é a marca do que a gente chama, aí, os sociólogos, da pós-modernidade, modernidade líquida, desse individualismo, desse egoísmo. Por exemplo, eu só me envolvo em atividades práticas naquilo que me dá prazer. Isso é hedonismo. Porque você acha que os discípulos, os apóstolos, perseguidos, decapitados, eles estavam cheios de prazer, morrendo lá, estou rindo aqui. Não. É difícil. Mas sabe por que eles estão envolvidos na obra de Deus? Não por causa do prazer, mas por causa da obediência ao Senhor. Sabe por que a gente não se envolve numa vida de oração cheia do Espírito e que deságua numa missão concreta no mundo? Porque o nosso coração é hedonista, egoísta, individualista, que não tem a obediência como prioridade. Mesmo que eu venha padecer e sofrer, eu estou à disposição para servir, porque eu quero ser obediente ao meu Deus. A obediência do discípulo precisa estar acima dos seus prazeres pessoais. Qual o resultado se a gente conseguir romper esses impedimentos? A maneira de pensar integrada, oração prática. E romper o nosso coração hedonista e ter a obediência ao Senhor como prioridade, eu tenho certeza que a igreja vai experimentar um grande avivamento. Você irá experimentar um grande avivamento. Então vamos orar por isso? Vamos orar para que a gente venha romper esses dois impedimentos. Primeiro, peça a Deus, Senhor, me ensina a pensar adequadamente. Me ensina a pensar de acordo com Tua palavra. Me dá uma visão de mundo que esteja alinhada ao Teu projeto. Tire essa minha mentalidade dualista de pensar as coisas separadas. Eu preciso entender a oração numa integração com a prática, com a vida missionária, intimamente ligadas. Senhor, me ensina a pensar, me ensina a orar como Jesus orava. Senhor, mas me ajuda a romper essa cultura que está enraizada no meu coração. Me ajuda a romper, Senhor, esse hedonismo que me leva a um individualismo, a um egoísmo exacerbado. Ah, Senhor, me ajuda a romper isso. Me ajuda a ser obediente à Tua palavra. Pai amado e Pai bendito, essa é a nossa oração nessa noite. Essa é a oração dos Teus discípulos, pessoas que estão nos ouvindo pela internet, ou pessoas que estão aqui hoje, nesse templo, e que estão quebrantados, Senhor,
pedindo misericórdia. Ah, Pai, a Tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Ouve o Teu povo nessa noite e desperta a Tua igreja para um novo tempo de crescimento numérico, de crescimento orgânico, de crescimento diaconal, de crescimento geográfico, ó Pai, e tantos outros. Sopra do Teu Espírito e aviva a Tua obra no meio dos nossos dias. É a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E obrigado pela oportunidade, irmãos.